Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Rafael falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei e sobretudo o seu comentário. Convidando você que ainda também não visitou a nossa página no Instagram, é @garagemdorofré1, numeralzinho 1 no final. Lá também fazemos postagens sobre conteúdo automotivo. Então convido aí todos a seguirem aí a nossa página, beleza? Vídeo anterior nós falamos que faríamos uma série de conteúdos, de vídeos com este carro, com esse Santana. E o próximo vídeo, que é o vídeo que estaremos postando no momento, ele falará um pouco sobre a história deste carro. Frel, como é que eu faço para acompanhar essa série de vídeos? Fácil, vai aí no canal, procura as nossas playlists e procura Santana 2.0 Comfortline 2001. Lá estarão todos os vídeos desse carro, tá certo? Então vamos lá. Bom, vídeo de hoje nós falaremos aqui um pouco da história do Santana no Brasil, mas como anunciei no vídeo passado, nós não iremos falar desde o seu início, tá certo? Santana que foi produzido, se não me falha a memória, na década de 80, a partir de 1984, tá certo? E este conteúdo, onde nós falamos da história do Santana, sobretudo na década de 80, já está postado no canal, pessoal. Frel, como é que eu faço para ter acesso a estes vídeos? Simples, procura aí as nossas playlists Santana CL 1.8, ano 86, modelo 87, 86/87. E lá você vai achar aí a história completa, tá certo? Do Santana na década de 80, beleza? Então no vídeo de hoje, como já anunciado, nós iremos tratar mais ou menos da metade da década de 90 para frente, tranquilo? O Santana que sofreu aí uma reestilização, meio que total a partir de abril de 1991. A Volkswagen encerra, na verdade, a produção do Santana, conhecido como Santana de primeira geração, Santana Quadrado, tá certo? Nós também verificamos o surgimento de novas versões, com isso que foram as versões CL, GL e GLS, e ele quebra um pouco o paradigma do quadrado para um modelo um pouco mais arredondado, que se parece muito com este que está aqui à minha frente. Esse aqui é um ano 2001. A partir de 1996, a Volkswagen ela coloca no mercado os Santanas de entrada, que é o Santana 1.8 e o Santana 2.0, e ela lança também dois pacotes de equipamentos, tá certo? Ou duas configurações desse carro. A primeira configuração é a Evidence, que já trazia um pouco mais de equipamentos, e a versão topo de linha, que era a versão Exclusive ou Exclusive, como muitos chamam, tá certo? Que era uma versão um pouco mais requintada, trazia bancos com veludo, trazia também rodas, acredito eu que diamantadas, então era um carro um pouco mais requintado. A estratégia da Volkswagen em 1996, aí a gente está falando de um projeto que foi lançado no mercado em abril de 1991, ou seja, já se passaram 5 anos após essa reestilização, foi justamente colocar um carro com um pacote de equipamentos bem atrativos, tá certo? E com um preço inferior aos dos seus principais concorrentes. De 1996 a 1997, pessoal, o Santana ele concorria com ninguém menos do que o veículo que revolucionou, por assim dizer, na minha opinião, o design da década de 90, que foi um marco de design da década de 90, que foi o novo Vectra. Então esse carro, na verdade, ele enfrentava o lançamento do novo Vectra, tá certo? E a própria Ford, que já estava aí desembocando com o Ford Focus. Então a concorrência para esse carro, na verdade, não era fácil. Então o que a Volks faz? Ela coloca um carro muito completo, tá certo? Com um preço bem atraente, e com isso ela consegue alcançar marcos bem satisfatórios de vendas desse veículo de 1996 a 1998, sobretudo nessas configurações Evidência e Exclusive. A partir de 1998, mais precisamente maio de 1998, a Volkswagen faz um facelift neste veículo, que ele passa aí a ter esse design que está exatamente à minha frente, tá certo? Eu não vou me ater no vídeo de hoje, gente. Eu vou até fazer aqui, tentar fazer um 360 aqui no carro, que eu sei que vocês gostam de olhar o carro também.
tem um pouquinho de sol, talvez prejudique a imagem, mas o que é que acontece? A partir de 1998, ela faz um facelift, aonde ela promove algumas alterações nesse carro, tá certo? Eu vou citar aqui algumas, a gente vai falar nos detalhes externos, que me parece que é o próximo vídeo do canal, mas ela coloca novas lanternas, ela coloca novos para-choques, ela coloca novos faróis, coloca novos piscas, ela muda um pouco o design do painel do veículo, tá certo? Ela moderniza até um pouco mais a questão do volante, enfim. Aqui também, como eu disse, o conjunto óptico aqui na frente ele é alterado, inclusive esse pisca, eu vou falar nos detalhes externos, eu precisei trocar esse pisca direito, tá certo? Por um CBE. Eu vou explicar o que aconteceu com o carro. E eu tive que procurar, na verdade, o ano correto, porque senão ele é um pouco diferente. Então eu chamo a atenção aqui, você que tem um Santana de 98 para frente, tá certo? Atenção, porque se você for comprar aí as sinaleiras, né, os piscas, vocês não comprarem, por exemplo, num carro 1993, 94, porque realmente é diferente, tá bom? Então, ela passa aí por esse facelift e também ela gera um certo empobrecimento no veículo. Eu, particularmente, uso esse termo, porque ela retira alguns equipamentos do carro, como as rodas diamantadas da versão exclusiva. Ela coloca também, deixa eu ver se eu abro aqui, bancos um pouco mais simples, tá certo? Então, essa configuração aqui é uma Comfortline 2001 e vinha com os bancos muito similares já ao banco do Gol, tá certo? Então, ele passa por uma questão de um empobrecimento realmente no carro. Ele muda a iluminação de laranja para verde, mas isso aí é bobagem, tá certo? Então, a partir de 1998. Nos anos 2000 para 2001, a Volkswagen ela faz o seguinte, ela mantém as versões de entrada com a motorização 1.8 e 2.0, lembrando que a partir de 98, a grande sacada da Volkswagen para este veículo foi uma mudança mecânica. Então esse carro ele saiu ele abandona a injeção monoponto e passa a adotar a injeção multiponto. Por isso você vai achar em veículos até 98 não, falo de 1996, desculpa. A grande sacada a partir de 96, mesmo com as versões evidência exclusivas, só rebobinando aqui um pouquinho o vídeo, foi que a Volkswagen abandonou o sistema de injeção monoponto e aderiu ao sistema de injeção multiponto. Por isso, até os carros do início de 1996, final de 1995, você vai achar, por exemplo, versões GLSI. A GLSI, ela indica um sistema de injeção multiponto e a partir de 96, você já vai achar a nomenclatura MI, que é justamente fazendo alusão ao sistema multiponto, que foi o mesmo sistema que foi mantido em 1998, o mesmo sistema mantido durante toda a produção do Santana até 2006. Mas voltando então a falar de 2000 para 2001, ela mantém os motores de entrada com 1.800 e 2.000 cilindradas, mas ela lança dois pacotes de equipamentos, ou de configurações, desculpa, que é a configuração Comfortline, que é esta que está aqui à minha frente, e a configuração Sportline. A Comfortline, que é a que eu tenho aqui à minha frente, embora não vá falar, volto a dizer, tá certo, os detalhes externos ou internos desse carro, são objetos dos próximos vídeos, mas ela trazia alguns detalhes, que seriam as rodas de liga leve, ele vinha com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, o som de fábrica também, tá certo? Embora este som aqui, eu vou falar nos detalhes externos, é um som de época, gente, não tem nem MP3, um Sony, funciona perfeitamente, mas o som que equipava esse carro me parece que era um Volkswagen à época, foi trocado, né? Talvez por uma questão de modernidade na época, enfim, o antigo dono deve ter optado por isso. Então ela trazia um pacote de equipamento um pouco mais, digamos assim, ela trazia algumas configurações com um pouco mais de equipamentos, que era a Comfortline e Sportline. Mas aí você vai dizer assim, Rafael, mas você fala muito de empobrecimento deste carro. Por quê? Eu creio que seja uma questão de estratégia de mercado. O Santana, como eu falei já de 96, ele enfrentava concorrentes poderosíssimos, né, do Brasil, sobretudo na minha avaliação Chevrolet Vectra.
De 2000 para 2001, a Volks ela já enfrentava, além do Vectra reestilizado, o Vectra já tinha passado por um facelift, tá certo? Mas ela enfrentava também o próprio Ford Focus, que era um sucesso de vendas da Ford na época, o Fiat Marea, que embora não fosse um sucesso de vendas, era um carro que trazia um pacote tecnológico bem atraente, tá certo? E ela também enfrentava duas figurinhas que começavam a ganhar cada vez mais destaque no mercado nacional, que era o Honda Civic e o Toyota Corolla. Então, o que é que a Volks faz nos anos 2000? Ela trata de baratear o carro, tá certo? E manter o carro num posicionamento um pouco mais, digamos assim, acessível do que os seus principais concorrentes. E essa foi uma estratégia que eu creio que deu certo, porque o Santana conseguiu sobreviver em meio a tudo isso, tá certo? Até o ano de 2006, e eu faço alusão aqui, em 2003, se não me falha a memória, a Toyota já lançava o Toyota Brad Pitt, que na minha avaliação foi um dos melhores Corollas, né? Já fabricados até hoje. Eu gosto muito daquele carro. Se Deus permitir, aí a gente vai arrumar um deles para fazer um conteúdo bacana aí pro canal, mas eu gosto muito daquele carro. E esse carro enfrentou esse Corolla na época como um concorrente direto, né? Ele enfrentou em 2006 já o nascedouro praticamente do novo Vectra. Então o novo Vectra de 2006, se não me falha a memória, já naquelas versões elegância, enfim, ele já estava vindo para o mercado. Então a vida desse carro nos anos 2000 não foi nada fácil. O grande trunfo da Volkswagen, além da estratégia de mercado, de posicionamento, na verdade, do carro no que tange ao preço, foi, na minha avaliação, também a legião de fãs que ele fez desse carro. Então, se por um lado ela conseguia atender bem, sobretudo aos frotistas, porque a partir dos anos 2000 você vai ver ainda mais veículos oficiais de Estado, com Santana, você vai ver viaturas de polícia militar, você vai ver muito táxi também com este carro, tá certo? Haja vista, inclusive, a sua confiabilidade mecânica, a sua resistência. Esse carro é apelidado aí por muitos um tanque de guerra, um tanquinho de guerra, né? E também a forma simples e barata de você dar manutenção desse carro. Se tinha esse lado que ajudou bastante esse carro no mercado, por outro lado, a Volkswagen também, ela tinha uma legião de fãs, ou seja, pessoas que gostavam muito deste carro. Que eu arrisco a dizer, gostam até hoje. Eu me lembro aqui, eu trago 2 pontos para vocês, já vou finalizar o vídeo, não ficar muito extenso, mas que eu acho bem pertinente, bem legal comentar. O primeiro deles era uma propaganda de época, quando a Volkswagen, você pode buscar aí no YouTube, deve achar, nos anos 2000, era um indivíduo que estava dirigindo um carro conversando, né? E aí ele falava das qualidades do Santana e fazia alusão, inclusive, à questão da confiabilidade, da durabilidade, da mecânica simples, Volkswagen. E aí ele dizia assim, mas eu tenho isso, aquilo, trocar de carro para quê? Então era como se ele dissesse o seguinte, olha, você tem aí, por exemplo, um novo Corolla, tá certo? Que tem lá suas qualidades, tá certo? Mas o que eu preciso com este Santana, eu tenho e por um preço muito mais acessível, trocar de carro para quê? Então eles traziam aí, na verdade, essa jogada, essa sacada também aí no marketing. E o outro ponto que eu posso aduzir aqui em relação à legião de fãs desse carro, foi que eu me lembro bem quando esse carro encerrou a produção, se não me falha a memória, em 2006, que foi uma revolta meio que geral. Me lembrou meio a revolta dos consumidores da Ford Pampa, quando a partir, se não me falha a memória, de 1998, a Pampa sai do mercado e dá lugar à Ford Courier, que nunca lá se desbancou no mercado, embora fosse até um carro que tivesse suas qualidades, né, que foi aprimorado durante o passar dos anos, mas aí uma Courier a gente trata aí depois. Então os consumidores de Pampa meio que ficaram revoltados quando a Ford tira a Pampa e lança aquela Courier 1.3, enfim, motor 1.4 ASI, enfim. E o pessoal ficou muito chateado, o Santana de igual forma. Então o pessoal dizia, como é que a Volkswagen tira um carro desse? Um carro com essas qualidades, um carro com essas características, com essa confiabilidade. E o pessoal criticou bastante, embora fosse um carro que já estivesse com 15 anos após a sua principal reestilização no mercado e que enfrentava duríssima concorrência e enfrentava também anseios de novos consumidores, né, que estavam aí já buscando um pouco mais de pacote tecnológico, enfim. O fato é o seguinte, é que esse carro de fato marcou história no mercado nacional. Esse carro hoje ele é muito cobiçado para
quem está fazendo um uso praticamente, um carro de uso diário, como eu estou fazendo aqui, nessa sequência de vídeos. Na verdade, o canal aqui, a gente não dá só uma opinião de dono, a gente dá uma opinião mais do que isso, mas uma opinião de usuário do veículo. Então, nós estamos constantemente com este carro, justamente para que possa produzir aí um conteúdo bem legal para o canal, com essas impressões efetivamente de quem usa, que às vezes o indivíduo é dono, mas nunca nem dirigiu o carro, nunca nem andou no carro, comprou o carro e guardou, entendeu? Então tem realmente essa pontuação. E é um carro que é muito procurado no mercado de usados, tá certo? Porque justamente ele tem muitas qualidades, muitas características. É um carro que na Bahia, por exemplo, ele é isento de IPVA por conta da sua idade, são 15 anos aqui a isenção. E é um carro que você acha ainda num valor muito acessível, que você não compraria de repente alguns carros populares usados, tá certo? Que não tem, digamos assim, um décimo do que este carro que está aqui na minha frente ele tem a oferecer em todos os seus aspectos, na minha opinião. E também ele é um carro que já é muito cobiçado por colecionadores, por antigos mobilistas. Então você vai ver os veículos, sobretudo aqueles que estão num ótimo a excelente estado de conservação, já aí ocupando espaços nas garagens dos antigos mobilistas, o que traz aí uma valorização bem legal para este carro, que na minha avaliação é um baita de um neo colecionável, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, deixa aí a sua opinião nos comentários, vídeo um pouquinho extenso, mas acho que deu para a gente bater um bate-papo bem legal sobre este carro, tá bom? Como eu disse, não fiz aqui nenhum movimento para detalhe interno e externo, vai ser detalhe externo, eu acho que é o próximo vídeo do canal, só você acompanhar aí, beleza? Se gostou, deixe seu gostei, mas não deixe de deixar aí o seu comentário e visitar nossa página no Instagram. Valeu, pessoal, forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.